Bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar um tour sobre como tá ficando o meu scrapbooking de viagem. E eu fiz ele de Chicago, né? A ideia é ter um para outras viagens também. Mas eu confesso que eu ainda não consegui terminar nem o de Chicago. E aí, assim, gente, motivos. Vida adulta, né? Vida adulta acontecendo, muita coisa acontecendo, a gente priorizando o trabalho, né? Priorizando outras coisas. E acabou que eu não terminei ainda. Tem alguns anos já que eu não pego ele pra fazer. Mas eu quero mostrar pra vocês como tá ficando, até pra, de alguma forma, me motivar a voltar a ele, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Essa coisa da colagem, de lembrar dos locais, de escrever um pouco do que eu senti naqueles locais. Eu sou uma pessoa que eu guardo muito tickets, lembranças, memórias, pulseirinhas, sabe? Coisas assim. Eu gosto muito de guardar, porque eu gosto de fazer isso, né? De colocar no caderno, escrever um pouco sobre o que eu senti naquele local, o que eu gostei, com quem que eu fui, né? Então, assim, eu gosto muito de guardar essas memórias, sabe? Então, sem mais enrolação, vamos lá, que eu vou mostrar agora dentro do meu scrapbooking e a gente vai conversar também um pouquinho sobre os locais que eu for mostrando. Eu vou gravar aqui na cama com o meu celular para vocês verem. O meu caderno, ele fica nessa bagzinha que eu amo, ó, viajar faz bem pra alma. E aí, eu fiz esse caderno numa loja que ela vende vários destinos de viagem e você personaliza com o que você quer escrever, ó. Eu botei diário de viagem, meu nome, e aí eu botei os 2 anos que eu fui pra Chicago. Então, eu fui pra Chicago em 2017 e fui pra Chicago em 2019. Porque aqui a minha ideia é falar sobre Chicago, né? Então, não importa de quando que é aquela experiência, né? E aí, aqui a capa, que já tá toda, né, descacetada por conta do scrapbooking, ela tem pontos turísticos, ó. O Feijão, museu, basquete. Esse aqui é o estádio de futebol americano, o Skyline de Chicago, a estátua, né, que fica, esqueci o nome agora do local, mas acho que é meio downtown ali, coisas famosas. E aí tem esses carimbos também, ó. Esse caderno é incrível, gente. E aí, vamos lá. Começando aqui, eu coloquei esse mapa bem grandão da cidade, ó. Que ele mostra tudo, né? Aqui tem o Lago Michigan, né? Que eu falei do passeio. Aqui tem... Enfim, aqui tem a cidade inteira, né? É bem legal. Essa é a primeira parte. E aí, continuando. Essa página aqui eu deixei assim em branco mesmo. E aí, aqui eu começo, ó, a contar quanto à minha primeira viagem internacional, né? Eu achei uma promoção por 1.700, fui para Chicago, né? A minha amiga Paula já morava lá, eu sabia que ela morava lá, então eu achei essa passagem promocional e resolvi ir para lá. E aí, aqui eu coloquei uns dados do voo, botei o valor, para onde que eu fui. E aí, aqui começa. Contei um pouco da minha chegada. Aqui, a Giordano's, que é a Deep Dish Pizza, deliciosa. Botei também o outro prato que a gente pediu. Não vou ler tudo aqui para não ficar muito grande, mas se vocês quiserem, eu leio depois. Aí a gente foi, ó, no Oz Park. Quem viu o vídeo
do roteiro de Chicago. Já vi algumas fotos também sobre esse parque. Aqui é no conservatório. Aí, aqui, ó, é saindo do zoológico. Aqui é uma vista também bem bonita, lá perto do zoológico, naquela região. Eu vendo um ônibusinho amarelo, não podia deixar de tirar foto, né, com ele. Aqui é a vista do planetário. E aí, nessa ocasião, eu não fui, né, no planetário, mas na viagem de 2019 eu fui. E esse aqui é um local incrível para você ver o pôr do sol. Realmente espetacular. Aí aqui eu coloquei a entrada do museu, uma fotinho do museu, e aqui eu prendi o mapa do museu. Aqui. Eu botei mapinha, que eu sempre pego. Prendi ele com fitinha. Aqui foram algumas exposições do museu. Aí aqui, ó, coloquei uma foto do Art Institute e do The Field Museum, que é o que tem a alçada, né, do dinossauro. Aqui eu fiz tipo um envelopinho. E aí aqui, ó, tem os ingressos. Gente, eu tava com muita criatividade quando eu fiz, tá vendo? E eu vejo vários vídeos, tipo assim, de como fazer algumas coisinhas de scrapbooking, sabe? Então, a criatividade tava ótima. Aí eu botei os ingressos aqui pra guardar. Aqui, ó, a do aquário. E esse aqui era tipo um cinema 4D, né? Que é do aquário também, mas é uma sessão especial. Aí aqui mais um mapinha. Agora do aquário. Tá também presa com fitinha. Isso aqui é uma fita durex, tá? Isso aqui é um durex com cor. Aí aqui os passeios de barco, né? Que tem pela Wendella Boats, mas tem outros passeios com outras empresas. Esses daqui são da Wendella Boat e eu peguei esse aqui, ó, Sunset, que é o que passa no pôr do sol. Aí aqui eu coloquei a capinha do Chicago City Pass, escrevi um pouquinho sobre ele. Eu acredito que já tenha um vídeo aqui no canal, mas se não tiver, eu vou criar depois um vídeo falando sobre o City Pass, vale muito a pena. Eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, para caso alguém esteja indo para Chicago, né, comprar. Vale muito a pena, fica bem mais barato. E aí, aqui é o Baha'i Temple. E aí, aqui é esse templo Baha'i, gente, maravilhoso. E aqui é o Sky Deck, que é a plataforma de vidro, né? Que eu fui. Tem a vista panorâmica da cidade. Aqui é uma universidade. Gente, maravilhosa as fotos dessa universidade. E na volta a gente passou na Montrose Harbor para ver o pôr do sol. E foi o dia também que eu conheci a Pri, a amiga da Paula. E aí, nesse dia, foi o dia que a gente foi no Outlet e eu ganhei $250 para usar na loja da Adidas. Tem um vídeo no canal sobre essa história. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui o link desse vídeo e também na descrição o link para esse vídeo. É bem legal essa história. Tá aqui, né, a chavinha que abriu o prêmio. E eu colocando gasolina sozinha. Achei muito legal, foi a primeira vez que eu fiz isso. Ops. Ai, meu Deus. Aqui, com o famoso feijão. Aqui é o ingressozinho da Roda Gigante do Navy Pier.
Aqui, ó, Navy Pier 100 anos. Aí aqui minha fotinho na roda gigante. E aqui na experiência Tilt do 360 graus, que é a plataforma que sai um pouco do prédio. Gente, é muito doida essa experiência, muito legal, precisa ser feito. Ó, 90 graus do prédio, ele sai a 90 graus do prédio. E aí, aqui, né, nesse dia, tava tendo o eclipse solar, eu não sabia. E aí, eu consegui voltar, né, pra ver o eclipse solar do 360 mais tarde. E aí tinha uma menina, né, que percebeu que eu tava sem o óculos. Eu não sabia que precisava ter um óculos específico. E ela me ofereceu o dela, porque ela falou que ia conseguir ver na gravação que ela tava fazendo na câmera depois e que eu podia ficar com eles, né, já que eu não fui preparada. E eu até escrevi isso aqui. É quase sempre sobre encontrar pessoas no meio do caminho que fazem a sua viagem mais especial e marcam de alguma forma. Isso foi muito incrível, porque eu nunca imaginei que eu fosse ver um eclipse solar. E eu consegui graças a essa boa alma, né, que me deu esse óculos. E aí aqui é minha passagem de volta, né, eu aqui, o pôr do sol de Brasília, lindo. E beleza, eu deixei essa página em branco. E aí chegou 2019. Eu botei, ó. Jesus. E aí eu botei aqui o meu checklist de viagem, todo rabiscado. Botei a passagem. E aí eu ia morar, né, 6 meses. Na verdade, quando eu fui era para ser 3 meses, acabou aumentando. Não tem problema deixar esse endereço aqui, porque eles já mudaram, então tá tudo bem. E aí, assim que eu cheguei, né, tinha essa chave, a cópia da chave, né, que a Paula já tinha feito. E aí, aqui eu coloquei um pouco sobre a casa e algumas recordações, né, da casa. Aqui sobre o meu colégio, né, o meu colégio que eu fiz inglês, então um pouco da história, de como que eu comecei lá, como que foi o meu teste inicial. Aí tem uma fotinho do colégio aqui. Escrevi um pouco dos benefícios que a gente tinha lá. Como que fazia para se inscrever. Outros City Colleges que tem lá também. Espalhados em Chicago. Aí aqui eu coloquei quando eu mudei de nível pela primeira vez. Aqui eu botei uma foto de uma professora maravilhosa que a gente teve. Também consegui, né, lembrar um pouquinho de onde eram as pessoas. Fui colocando tudo aqui. Coloquei também desse professor que ele falava português. Gente, foi muito bacana conhecer ele. Ele é um professor, assim, bem interessado em conhecer outras línguas, né? E aí ele já sabia falar várias línguas. Foi bem bacana. Aí, aqui era um status, né? De quando eu estava estudando, né, um status da escola, quando eu passei para o nível 6. Aí o meu crachá, lindo, da escola. O meu certificado, que ele tá guardadinho, mas eu tirei uma foto. Aí aqui, eu falando um pouquinho do transporte, botei as tarifas. Aí botei o meu cartão estilo Rio Card aqui, meu Ventra. Expliquei um pouquinho sobre o transporte. Aqui eu falo um pouquinho da questão do banco, né? Então, quando eu abri conta, a Sabrina, ela que me ajudou, né, a conseguir abrir conta lá. E aí, enfim,
todas essas informações aqui também não tem problema, porque esses cartões não existem mais. Mas eu tive cartão de débito e crédito, né, do Bank of America. Aí chega os jogos, né, então Chicago Bulls. Aqui, no caso de 2019, eu não fiz na ordem, né, porque diferente de 2017, que eu fiquei só uma semana, eu fiquei 6 meses, né, então não tinha como fazer, tipo, dia 1, dia 2, dia 3. Então, fui fazendo por tópicos, né. Aí aqui eu escrevi do Chicago Bulls. Botei um cartãozinho aqui, que é um cartãozinho que você recebe. E aí você pode ganhar, né, alguma coisa lá no jogo. Aí botei aqui essa foto que eu adoro. Essa foto aqui também que eu amo. Botei quem tava comigo, qual foi o placar, com quem jogou, o ticket. Aí aqui o Chicago Cubs. Aqui tá em branco porque tem uma foto que eu quero botar aqui. E aí aqui quanto que foi o placar, como que foi, né? O Adam, a Paula e eu. Essa foto é linda. Aí uns cardzinhos de jogadores do Cubs. White Sox, a gente foi também. Eu também amo essas fotos. Essa aqui é a foto com o mascote. Botei quem tava comigo, o placar. Ou seja, eu nunca vi nenhum time de Chicago perder, acreditem. Se quiser, eu sou muito pé quente, ó. White Sox 8 e Kansas 7. Cubs 6, Seattle 1. E aqui foi, ó, Bulls 111 contra esse aqui que eu não sei falar, 93. Aí, aqui o Navy Pier. O Navy Pier eu fui, gente, incontáveis vezes. Ó, fogos de artifício, quarta e sábado à noite. Várias fotinhas aqui do Navy Pier. Mais fotinhos do Navy Pier. Aqui eu deixei em branco porque tem mais fotos que eu quero botar aqui. Aí aqui o mural Meetings from Chicago, que é esse mural lindo. E aí eu coloquei aqui o endereço, escrevi um pouco sobre. Aqui foi a parada gay. Gente, eu nunca tinha ido em uma, eu adorei participar lá em Chicago. É muito incrível ver, assim, como que a comunidade é tão acolhedora e, assim, é muito louco ver uma parada dessa forma, assim, eu nunca tinha ido, né, em nenhuma parada desse tipo. E lá em Chicago eles dão muitos brindes, né, então eles jogam cordão, carregador, caneta, enfim, tudo que você imaginar, garrafinha, é muito legal. Aí eu tirei uma foto da ala brasileira, né, e eu fui toda a caráter, olha aqui a meia. Dá pra ver, gente? Peraí, deixa eu tentar focar aqui direito. Eu vou deixar aí pra vocês. Eu vou deixar aqui no canto um vídeo passando dessa meia, porque eu tenho essa meia ainda. Só usei nesse dia, mas é uma meia maravilhosa, muito linda. Aí, aqui é o farol. Aí, botei endereço também, 2 fotos aqui do farol, lindas. Aqui é a biblioteca pública. Também botei essas 2 fotos. Essa foto aqui que a Paula fez, que eu acho maravilhosa. Essa outra fotinha aqui da biblioteca. Essa biblioteca é bem bonita. Eu botei informações também dela. Aí aqui eu coloco um pouco sobre a história da Rota 66. E aí aqui o começo dela. Aqui sobre a casa do Barack Obama, que eu fui. Você visita só a entradinha, né? Mas é bem incrível. Eu botei também algumas informações. Aqui
eu botei eventos brasileiros, né? Então, a gente teve uma festa junina em uma igreja. Aí botei um jogo do Brasil que a gente foi bem legal. Olha como tava cheio o bar, cheio de brasileiro. Tem um outro americano aqui com a blusa do Brasil, mas a maioria é brasileiro. Essa foto aqui também que eu acho linda. Aí aqui o templo de novo. E aí nesse momento foi quando eu fui em 2019. Nesse templo lindo. Aí botei aqui algumas informações. Skydeck de novo, né? Já tinha ido em 2017, fui de novo. E aí coloquei algumas fotos. Nessa vez foi muito bacana porque eu fui convidada para tirar algumas fotos. Então, eu peguei ele amanhecendo, né? Num horário que ele não tá aberto ainda ao público. Então, foi uma experiência muito maneira, assim, muito diferente. Ele é a 412 metros de altura. E aí, olha aqui o pôr do sol de lá. E aí, tem um espaço aqui de 2 fotos também que eu quero adicionar aqui. Aí, aqui é a festa Jack's Pumpkin. E aí, eu botei aqui algumas informações da festa e algumas fotos que eu tirei lá. Essa foto acontece na época de finalzinho de outono, né? E aí, quando começa ali Halloween e tal. E aí, mais fotinhos. E aí, aqui, eu escrevi um pouquinho dos festivais. Cara, festival lá é uma coisa que acontece muito na época do verão, né? Então, tem vários festivais, são gratuitos, são na rua, né? Você paga só o que você bebe, o que você come. Cara, muito divertido, assim, a gente foi em inúmeros festivais. E aí tem alguma das fotinhos aqui de festivais. Ó. No Millennium Park. Festival que era na esquina da nossa rua. Aí aqui, Chinatown, eu fui com a Mari e com a mãe dela. Olha, foi bem legal. Comi esse sorvete aqui, sorvete frito, que eu nunca tinha comido. Adorei Chinatown. Aí aqui, eu também fui convidada por um grupo de fotógrafos. Essa Kavita, né, que eu até escrevi aqui, ela é uma amiga da Paula. E ela que me convidou tanto para o outro evento, né, quanto para esse, que era por essa empresa, Shoreline Sightseeing, para fazer fotos, né, dos passeios deles. E aí, fotografamos essas belezas aqui. Esse eu fui com a Paula também. A luz foi embora, mas vamos que vamos. Aí aqui eu coloquei sobre essa empresa. Aí, aqui algumas fotos de pôr do sol, ó, de Chicago. Ficou marcado na história. É que eu não lembro porque que eu coloquei esse papel. Ah, gente. É que sumiu, ó. Era a notinha fiscal aqui. Eu acho que não tem aqui, mas eu tenho uma foto. Eu comprei várias coisas, paguei $25 em tudo. Mas saiu. Eu vou ver se eu imprimo a foto e coloco aqui. E aí, aqui um pouco das comidinhas. Aí eu falei do Nutella Café. Ai, gente, esse pão aqui, sério, delicioso. Falei da pipoca, Garrett Popcorn. Aí eu falei um pouco das saladas, né, que você cria. Do Mike's, que eu amava, de uva. Esse biscoito aqui, que é muito gostoso. E aí, aqui é onde eu parei, né? Eu tava para escrever aqui sobre esse local de café da manhã, inclusive ele infelizmente fechou, mas não é por isso que eu vou deixar de escrever, que esse aqui
era o nosso local preferido para tomar café da manhã. Eu e Paula, a gente ficou viciada e aí a gente ia lá direto. Uma delícia tudo de lá. A gente sempre pedia esse ovo e a panqueca depois. E aí aqui é um local de carne também delicioso, mas vai ficar pro tour completo. E aí eu vou voltar com vocês agora pra gente encerrar esse vídeo e aguardo vocês no vídeo do tour completo. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse tour pelo meu scrapbooking. Por favor, deixem comentários aqui me motivando a terminar ele, enfim, né? Terminar esse scrapbooking pra gente conseguir fazer um tour completo por ele aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo que me ajuda bastante, né? Eu tô tentando voltar a monetização aí no canal, então vai ser muito útil se você puder me ajudar. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau!